Hello, guys. So, in today's lesson, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um assunto bem interessante. São três assuntos, na verdade, que estão correlacionados. Primeiro, places around town, lugares ao redor da cidade. Depois, como descrever onde esses lugares estão. Tipo assim, você tem um restaurante. O que tem perto do restaurante? Onde é que o restaurante fica? O restaurante fica do lado do shopping. O restaurante fica do lado da padaria. Em frente à escola. Dessas prepositions of places, preposições de lugares. Across from, next to, behind. E sobre giving directions, como dar informações, como dar direções para uma pessoa ir de um lugar a outro dentro de uma cidade, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, e aí vai ficar bem claro. Okay, the first part, we're going to start with the vocabulary of places around town. Vamos começar com o vocabulário de places around town, ok? Places around town. Let's go. Então, primeiro eu vou mostrar a imagem, mas não vai ter a resposta. Eu quero que vocês pensem e que vocês respondam na cabeça de vocês que lugar é esse que a gente está mostrando. In English, claro. E outra coisa, é importante que vocês sempre repitam junto comigo as frases, as palavras novas, o vocabulário novo e os exemplos novos, para que vocês não só entendam e internalizem o vocabulário novo, mas também entendam a pronúncia, como é feita, ok? Então vamos lá, isso aqui é um... Isso aqui é um hospital. A gente fala a hospital. For example, doctors work at the hospital. Look, this is probably a doctor. This is probably a doctor. This looks like a nurse. Ela parece uma nurse, uma enfermeira. Next, what is this? What place is this? This is a museum. Can you repeat that? Museum. Museums are places for art and history. What is this? So you see, look, the woman is holding letters, correspondence, or packages. No Brasil tem um nome bem particular a isso, porque é só uma empresa que faz isso no Brasil. Dessa maneira aqui. A post office. Again, a post office. Post office. Uma coisa que é interessante. A gente fala... Às vezes a gente tem a impressão de que nativos em língua inglesa, ou pessoas que têm uma fluência bem grande, falam muito rápido. Nem sempre elas estão falando muito rápido. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, post office. Post termina em uma consoante e office termina em uma vogal, começa em uma vogal. Então, quando isso acontece em inglês, a gente tem um encontro consonantal vocálico e as duas palavras ficam meio que juntas. Então a gente fala assim, post office. For example, we get letters at the post office. Can you repeat this? Letters. Isso aqui são letters, ok? A próxima. Delicious. Ok, em Goiânia, we have Della, Boulangerie de France, quais outras? In São Paulo, I know we have Saint-Étienne. This is very popular in São Paulo. It's typical from Portuguese people. The name is a bakery. De novo, bakery. Bakeries have delicious cakes and bread. Tá vendo aqui? Tudo isso aqui são tipos diferentes de bread. Cakes é um pouco diferente. Quando uma pessoa faz happy birthday, aniversário, ela ganha um cake, onde ela sopra a bolinha. Cake. A velhinha, perdão. The next. Look at this. This is similar to Portuguese, a restaurant. Can you repeat that? A restaurant. For example, I love to have dinner at restaurants. So just one thing, só uma coisinha pra gente prestar atenção na pronúncia. Restaurant, uma palavra que começa com R, né?
Em português a gente fala R com um som de H, né? Restaurante. Restaurante. Em English, a gente fala o som do R como R mesmo, então fica restaurant, ok? Diferente de, por exemplo, deixa eu compartilhar meu bloco de notas com vocês aqui. So, restaurant, a gente fala com o som de R mesmo. Esse é o som de R, assim, restaurant. Agora, olha a diferença. A gente fala o R no início de uma frase, igual a gente fala essa palavra aqui, cavalo, in English. Horse. Então, tá vendo a diferença do som? Restaurant e horse. Okay? Let's continue in our vocabulary presentation. This is a supermarket. The name is supermarket. Carrefour, Extra, Pão de Açúcar, supermarket. There is a supermarket near my house. Can you repeat this? Near my house. Near significa o contrário de far. Near é perto. So there is a supermarket near my house. Now look at this. O nome já está aqui, né? Drugstore. A palavra é drugstore. We can say drugstore or we can say pharmacy. Similar to Portuguese, pharmacy, where you buy medication. So we buy medication at the drugstore. Now next, this is a train station. Se é uma station onde param trains, chama train station. Se é uma station onde param ônibus, fica bus station, okay? For example, the train station is crowded. Crowded. For example, the train station in São Paulo of Praça da Sé is very crowded, full of people, a lot of people, bem lotado, crowded. Another example, a movie theater. Isso se chama movie theater. Atenção aqui pro theater. Esse fonema do TH é um fonema que a gente não tem em português. Por isso, algumas pessoas que estão começando a estudar inglês podem ter alguma dificuldade com isso. Theater, não é F, não é um som de F. Theater. E também não é um som de T. Theater. É algo no meio, só que o fonema certo é quando você coloca a língua entre os dentes. Então fica assim. Theater. Não precisa ter vergonha de mostrar a língua. É assim que fala. Theater. Movie theater. Porém, tem um jeito mais fácil. Cinema. Parecido com o português. Cinema or movie theater. A gente introduz esse vocabulário como movie theater, por quê? Palavras que parecem português em inglês normalmente são porque elas vêm de uma raiz também latina. Português é um idioma latino, inglês não, porém o inglês tem muitas palavras de raízes linguísticas latinas. Normalmente quando parecem são porque vêm de uma raiz latina, tanto em português como em inglês. Palavras como banana, que em inglês é banana, em português sofá, em inglês sofa, são palavras com essa raiz latina. Normalmente essas palavras não são o jeito mais comum de se falar em inglês. Então, na vida prática nos Estados Unidos, é muito mais fácil você ouvir movie theater do que cinema. Por isso a gente opta por falar movie theater, porém a gente gosta de informar das mais diferentes maneiras. I watched The Avengers at the movie theater. Now look, Toys R Us, a very popular toy store in the United States. What is toys? Toys. Look, Legos, Barbies are toys. These are all toys. In Brazil, we have Happy, a very popular toy store. This is what we call a toy store. For example, I buy toys at the toy store. Okay? Now look, this is the police station. So when you have a security problem or a legal problem, maybe, you go to a police station. Lembra que a gente falou de quando a gente tem duas palavras, uma terminando com consoante e outra começando com vogal e o som das duas se junta? Tipo post office vira post office. Aqui a gente tem um caso similar de junção de fonemas, porém por um motivo diferente. A palavra police
termina em CE, porém o som é quase idêntico ao fonema que começa a palavra station. Police station. Então, como é o mesmo fonema que termina a primeira palavra e começa a segunda palavra, esses fonemas se juntam como se fossem um só. Então, quando a gente está falando de maneira fluente, e a maneira que a gente vai ouvir pessoas falarem na vida real, não vai ser police station, não, é tudo junto. Police station. Somente a maneira de falar, a escrita da maneira com que está aqui, separada. Então, for example, police officers work at the police station. Police station é o place, é o lugar. The profession, a profissão deles aqui é police officer. É uma coisa interessante. Muitas palavras em inglês, elas se referem a um sexo específico. Então, se a gente quer falar policial, homem, antigamente era muito comum falar policeman. Se fosse uma mulher, policewoman. Porém, o que acontece? Quando a gente está falando da profissão de modo geral, acabava que sempre se usava o masculino. Então, para falar a gente ia ensinar profissões de modo geral, ensinava policeman como policial de modo geral. Hoje em dia, tem tido uma tendência, não só em ensino de inglês, mas no uso do idioma de modo geral, de termos palavras que servem para os dois gêneros. São chamadas de gender neutral, elas são de gênero neutro. Então, policeman ou policewoman são utilizados, porém não é mais tão usual hoje em dia. E a gente usa uma palavra que serve para os dois, que é police officers, ok? Awesome. Agora, a gente vai falar um pouco de como descrever aonde essas coisas estão na cidade. O que fica perto do quê, o que fica do lado do quê, em frente, atrás, e daí por diante. Vamos lá. First, take a look at the city. A gente vai usar tudo baseado nessa cidadezinha, nesse mapa dessa cidade. Então, todas as palavras que a gente acabou de aprender, mas porém com algumas novas. Vamos dar uma olhada? Hospital, a gente já aprendeu. Supermarket, tranquilo. Pet shop, similar to Portuguese. Very easy, huh? Fast food restaurant. Burger King, McDonald's, Subway, Bob's. These are all fast food restaurants. School, escola. Toy store, restaurant. Bank, também similar to Portuguese. Itaú, HSBC, Santander, etc. Now let's see. Store. A gente tem aqui uma que a gente não viu. Music store. Gente, se Toy Store vende toys, Music Store vende coisas relacionadas a music. Pode ser tanto uma loja que venda musical instruments, tipo guitar, violin, etc. Ou então uma loja que venda CDs, DVDs, CDs, DVDs de música, coisa nesse tipo. Agora olha aqui. Outra que a gente não viu. Flower shop. Flower quer dizer flor, né? Shop é a mesma coisa que store. Então, se uma toy store vende toys, uma flower shop vende flowers. Bank, de novo. Police station, a gente já viu. Store. Store é uma loja, de modo geral. Provavelmente aqui ele se refere a uma loja de roupas. Post office, lembrados? Drugstore, a gente já viu. Movie theater também. School, restaurant, hospital, train station. Church, igreja. E aqui também, ó, bookstore, também uma palavra que a gente não viu nessa introdução de vocabulário anterior. Então vamos lá, gente, de novo. Se toy store vende toys, uma bookstore vende books, uma livraria, que é um falso cognato aqui. Esse é o falso cognato. Library, parece livraria, né? Onde você compra livros, mas não é onde você compra livros, é onde você estuda. Library é uma biblioteca. So, pay attention to the city. We are going to study through two dialogues. A gente vai estudar através de alguns diálogozinhos a linguagem de maneira funcional. Como é que a gente a usa no mundo real. Então a moça está perguntando, where is the fast food restaurant? Ela quer saber onde é que fica o fast food restaurant. E o rapaz vai ajudar ela com as informações.
It is next to the school. Tá vendo? A school tá aqui e o fast food restaurant tá bem aqui. Então, the fast food restaurant is next to the school. Então, vamos lá, deixando claro. Clarification. Isso aqui chama box. E esse animal aqui é um cat. Então, a gente fala assim, the cat is next to the box. Ao lado, certo? Ok, let's go on. Now, look. Ela quer saber onde é que fica a police station. Então ela vai perguntar, lembra aí como é que ela perguntou? Where is the police station? E o boy vai responder. It is between the bank and the store. Só uma observação aqui para ficar claro. It é um pronome, não é? É uma palavra que a gente usa para substituir outras palavras e evitar repetição excessiva numa frase. Então, ele poderia falar assim, se ela perguntou, where is the police station? Ele pode responder, the police station is between the bank and the store. Porém, qual é o problema? Ninguém fala assim. Ninguém repete as palavras o tempo todo, se faz, é muito incômodo. Então, a gente usa pronomes. Em português, pronomes eu, você, ele, ela, os pronomes pessoais. Que é o desse exemplo aqui. Esse it é um pronome pessoal que não existe em português, uma tradução exata. Se a gente for traduzir, a gente traduz como ele e ela. Mas qual que é a questão? Em português, deixa eu até parar de compartilhar aqui. Em português, palavras que não são pessoas ou seres vivos, que não têm sexo, masculino ou feminino, elas são chamadas de ele ou ela. Então, assim, a gente tem objetos que são masculinos ou femininos. Tipo, mesa, a gente fala a mesa, é feminino. Carro, a gente fala o carro, então é masculino. Em inglês, objetos, seres inanimados, não tem gênero. Por isso a gente usa it. It é utilizado para animais, de modo geral, gramaticamente falando. Claro que assim, as pessoas, quando elas têm um bicho de estimação, tipo um cachorro, um gato, eles consideram isso como mais que um objeto inanimado. Eles não consideram, na verdade, um objeto inanimado. Muito pelo contrário. Por isso, então, gramaticamente é correto a gente chamar um gato, por exemplo, de it. Mas, se você tem um gato que é uma fêmea e você ama o seu gatinho, claro, todo mundo ama o seu pet, você pode falar, she is my cat, sem problemas. Mas para lugares, como é o exemplo dessa lição, ou objetos como notebook, table, cell phone e daí por diante, a gente usa it. Voltando aqui, por isso a resposta dele. It is between the bank and the store. Lembra daquele encontro consonantal e vocálico que a gente falou, que ajuda a gente a ter mais fluência e conecta uma palavra na outra? Aqui tem o mesmo efeito. A gente não fala it is, a gente fala it is. It is. It is between the bank and the store. Então vamos lá, a preposição nova é between. Como é que chama isso aqui mesmo? A gente aprendeu no slide passado, boxes. São boxes. O singular é só box, o plural, boxes. E no meio das boxes tem uma bola, a ball. So we say the ball is between the boxes. Next. This is a restaurant. Pretty cool, huh? So the question, where is the restaurant? The restaurant is behind the movie theater. Tá vendo aqui? Movie theater, a entrada dele tá pra cá, né? Na Main Street. E a entrada do restaurant tá aqui pra Central Avenue. Então, o movie theater está behind the restaurant. Ou então, the restaurant is behind the movie theater. Like in this example, the cat is behind the box. Now, she's gonna ask about the music store. Uma coisa interessante para falar da pronúncia aqui nessa palavra, music store. Em português, quando a gente tem algumas palavras com S e uma vogal, o S fica com som de Z, não é? Por exemplo, lasanha. É com S, mas a gente não fala lasanha com som de S normal, a gente fala com som de Z, lasanha. Em inglês isso acontece às vezes, mas na maioria dos casos, a gente pode falar disso, das regras disso depois de uma aula de pronúncia, mas na maioria dos casos,
A palavra S vai ter mesmo o som de S. Nessa palavra music é o caso. Então, em português a gente fala música, o som de Z. Em inglês é o som de S, então fica music. Uma diferença sutil, porém importante. Music. The question, where is the music store? It is across from the bookstore. A music store está aqui, tem a Rosa and Sylvia Avenue, e do outro lado da Avenue tem a bookstore. Essa preposição, para descrever objetos nessa posição com relação ao outro, a gente usa across from. Aqui a gente tem um shop, aqui a gente tem uma rua, aqui a gente tem o theater. Então, the shop is across from the theater. Agora, na parte final dessa lição, a gente vai falar sobre como você ensina para uma pessoa, ou você entende de uma outra pessoa te explicando como você chega de um lugar a outro da cidade. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela com vocês mais uma vez, uma última vez nessa lição, e a gente vai ver essa parte. Então, tá vendo lá? O que a moça parece estar explicando para o rapaz? Como que chega em algum lugar. Por isso o título dessa lição é How do I get to the drugstore? Essa é a pergunta que você faz se você quiser pedir informação sobre como chegar em algum lugar fora do Brasil, falando em inglês. Se você quer ir para drugstore, how do I get to the drugstore? Se você quer ir para um shopping, how do I get to the shopping mall? Se você quer ir para um restaurante, how do I get to the restaurant? Se você quer ir para a praia, how do I get to the beach? E daí por diante. Ok, então a gente vai usar como referência as mesmas cidades. Look at the city again. Agora, a girl, que a gente viu no slide passado, ela tá aqui, ó. Ela tá na library. She's here. How do I get to the bank? Ela pergunta. Então ela quer chegar no bank. Onde é que está o bank no mapa? Tum, 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 tum. Aqui está. Então vamos explicar para ela como é que ela chega da library até o banco. Então primeiro, take a left on First Street. Se ela vai sair da livraria, ela vai pegar a esquerda na First Street. Take a left on First Street. Agora, para chegar no banco, ela vai ir reto, em linha reta, certo? Porém, aqui o nome da rua muda para Santos Dumont Street, não é? Então ele vai falar, vá reto, go straight until Santos Dumont Street. Ela vai reto até a rua Santos Dumont. E aí o banco está à esquerda dela. It's on her left. Então, gente, para a gente falar de como chegar em tal lugar. Se você quiser falar para a pessoa virar à esquerda, a gente fala turn left. Se for para virar à direita, turn right. Presta atenção não na minha mão, presta atenção no slide. Porque na minha mão provavelmente vai estar invertido por causa da câmera. E para a pessoa seguir reto, go straight on. Então, para não esquecer, turn right, direita. Turn left, esquerda. Go straight on, reto. Então vamos fazer só mais um exemplo aqui para ficar bem claro. Vamos supor que a moça está em outro lugar, um pouco menos fácil. Vamos supor que ela está no hospital, aqui, tá vendo? Let's imagine she's at the hospital. Vamos imaginar que ela está no hospital e ela quer chegar até o bank também. Só que agora ela está do outro lado da cidade. Então a gente vai ter que dar uma quantidade um pouco maior de instruções, né? Mas é bem fácil, olha só. Se ela vai sair do hospital aqui, na Second Street, ela vai pegar a direita ou a esquerda na Second Street? Ela vai pegar a direita. Aliás, primeiro, como é que é a pergunta? Se você estiver no hospital e quiser chegar no banco, qual é a pergunta que você vai fazer? How do I get to the bank? Certo? Eu vou mudar o compartilhamento da tela aqui para vocês verem tudo que eu vejo, que eu vou abrir aqui um bloco de notas também
e a gente consegue ir anotando o caminho conforme a gente vai explicando. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para que todos consigam ver bem claramente o mapa. Que é o mais importante agora. Acho que aqui dá para ver bem, né? Então, ela está no hospital e ela quer ir para o bank. Então, vamos lá? Vamos escrever assim. Take a right... Não, pergunta. Minha primeira pergunta. How do I get to the bank? Essa é a pergunta dela. Vamos ajudar ela a chegar no bank? Então, primeiro ela vai pegar a direita na 2nd Street, né? Turn right on 2nd Street. Aí, ela vai ter que ir reto, não é? Go straight on. And... Aí ela vai reto e ela vai virar à esquerda, né? Na Rosa and Silva Avenue. Mas a questão é, a gente tem aqui uma rua para a esquerda, 3 ruas para a esquerda. Se a gente explicar claramente assim, take a left on Rosa and Silva Avenue, se a gente falar para ela virar à esquerda na Avenida Rosa e Silva, fica bem claro, né? Não tem erro. Outra maneira que a gente pode clarificar isso é take the 1st, 2nd, 3rd left. Pega a terceira à esquerda. Take the 3rd left. Vamos colocar take the 3rd left, porque é um jeito novo para a gente também incluir. Take the 3rd left. Depois, ela vai seguir reto, não é? Na Rosa e Silva Avenue. Então vamos lá? Go straight on Rosa e Silva Avenue. Period. Agora vamos dizer, como a gente viu no exemplo passado, a entrada do banco está para cá, né, na Rua Santos Dumont. Então, se ela está na Avenida Rosa e Silva, para ela entrar no banco, ela vai ter que entrar na Rua Santos Dumont, na Santos Dumont Street. Então, a gente vai falar take a right on Santos Dumont Street. E agora que ela virou à direita na Rua Santos Dumont, o banco está à esquerda ou à direita dela? O banco está à esquerda dela. Take a left. Sorry. The bank is on your left. O banco está à sua esquerda. The bank is on your left. That's it, people. Muito simples, não é? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a falar sobre como descrever os nomes dos diferentes lugares numa cidade. Restaurant, shopping mall, bakery, hospital, police station e outros. A gente aprendeu a como descrever a posição desses lugares com relação a outro. Onde é que está o restaurante? The restaurant is next to the shopping mall. It's behind the cinema. It is across from the music store, etc. E também a gente aprendeu a como entender e dar orientações para as pessoas irem de ponto A a ponto B da cidade. Pega a direita, pega a esquerda, turn right, turn left, go straight on, take the first left, second right, third left, e daí por diante, beleza? A gente agradece muito por vocês estarem aqui. Esperamos que tenham aprendido bastante e gostado e see you later.